Mais uma vez estamos juntos no Vida Além da Vida, um programa que tem o apoio cultural da Livraria Cultura Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. Hoje temos a alegria, numa apresentação especial, de receber Susana Maia Mozinho e Dr. Oswaldo de Castro, dois grandes amigos que convivem conosco desde que iniciamos no Espiritismo. Juntos, vamos recordar momentos agradáveis do trabalho na doutrina espírita, experiências e ensinamentos que tivemos com o nosso Chico. No Vida Além da Vida de hoje, Susana Maia Mozinho e Dr. Oswaldo de Castro, é um prazer tê-lo conosco. Dr. Oswaldo, como o senhor vê o movimento espírita atualmente? O movimento espírita sempre teve um tanto conturbado. Nós precisamos observar que doutrina espírita é Kardec. É preciso sempre fundar-se na base kardecista. E o que acontece é que muitos fogem da base kardecista e não consideram, como o Chico sempre considerou, como Emmanuel considerou, o Espiritismo é uma ciência, filosofia e religião. E nós observamos que Emmanuel escreveu num capítulo, o triângulo amoroso, ciência, filosofia e religião. E muitos, então, enveredam-se pelo lado filosófico, científico, de pesquisas, que é muito importante, mas o Espiritismo é um espiritismo cristão, portanto ele tem que ter a base religiosa. E o próprio Chico disse que, enaltecendo a filosofia e a ciência, mas ele disse que se ele fosse médium para tratar só de filosofia e ciência, sem a religião, ele preferia não ser médium. Então, ele teve que ter Jesus no coração. E o movimento está um tanto conturbado, como fase. É aquelas fases de melhora. Agora, nós temos uma super produção de livros psicografados. Como o senhor analisa esta super produção de psicografias? O médium psicógrafo precisa se conscientizar, se compenetrar de que ninguém se torna médium de uma forma exabrupta. É uma coisa lenta, ele tem que conhecer a doutrina, estudar, e ninguém entra numa universidade sem o curso básico. Muito bem, né, Susana? Então é preciso ele ter base. E acontece que Chico, quando começou a exercer a mediunidade psicográfica, entre 1927 e 31, Emmanuel determinou que todas as mensagens que ele recebeu fossem queimadas, Não haveria fogo para destruir tanta coisa, né? Pois é, porque era uma fase de treinamento. Agora, Chico, que era detentor de um mandato mediúnico outorgado pelo alto, Chico com Emmanuel estão emanados séculos e séculos. Houve essa necessidade de treinamento. Hoje nós temos médiuns que começam a psicografar e já edita livro. Então, livros que, como dizia Herculano Pires, não resiste a uma crítica rigorosa, né? Não resiste a uma crítica. Obras espúrias são editadas por aí e que têm aceitação, porque o povo não tem o devido preparo espiritual e discernimento para separar o joio do trigo. Susana, Chico nos fez relatos de encarnações passadas de alguns espíritos conhecidos de todos nós. Você poderia lembrar de alguns?
espíritos conhecidos nossos. Nossos espíritos que ele recebia. Por exemplo, André Luiz, você... André Luiz, ele me fez relato. Que era? É meu pai. Sim. Foi meu pai em 3 encarnações. Mas ele foi Chagas? Foi, Carlos Chagas. Carlos Chagas. É. Emmanuel também, ele relatava encarnações. Relatava encarnações dele. E Emmanuel foi... Como é que eu vou dizer, meu Deus? Emmanuel, ele Públio foi Lentulus. Senador romano. É. Públio Lentulus. É. E ele relatou também e deixou documentado de uma reencarnação de Joaquim, como sendo menino Silvano, em várias cartas. Agora, são reencarnações que naturalmente foram relatadas ao Chico por espíritos até que ele recebia, não é? É verdade. Que ele podia relatar. Agora, no movimento espírita, estamos tendo muita literatura doutrinária. Eu digo doutrinária porque elas são enxertadas dentro da doutrina, que são realmente, às vezes, espiritualistas, não espíritas, não é, Suzana? Espíritas mesmo, muito poucas. Espiritualistas, estamos tendo até enxertos dentro da doutrina. Isso não é perigoso, doutor Oswaldo? Nós sabemos, por exemplo, que os evangelhos, depois que Jesus partiu da terra, foram muito deturpados. Então, não pode acontecer também na doutrina espírita que estes enxertos possam acontecer? Perfeitamente. Assim como o cristianismo foi muito deturpado. A mesma coisa Então, Emmanuel costuma dizer que existe a palavra religião e religiões. Religiões são formadas pelos homens, constituídas pelos homens. Então a coisa é deturpada. E enxertam-se muitas coisas que não está condizente com o verdadeiro cristianismo. Quer dizer, o espiritismo é espiritismo cristão. Doutor Oswaldo, o Chico sempre nos aconselhou Suzana e a mim, para edificarmos casas espíritas. Nós temos sentido que, ultimamente, não se formam grupos espíritas, mas sim grandes casas, e que, na maioria das vezes, não dão um suporte, porque, por exemplo, no São Paulo, mesmo Rio de Janeiro, é muito difícil a condução de um lado a outro da cidade. O ideal, né, é que formemos casas espíritas menores, como o Chico sempre incentivou também. Sempre incentivou, e o próprio Kardec dizia que era preferível, num bairro, digamos, amplo, fundar-se vários centros pequenos, ao invés de uma instituição grande. Agora, para mim, Chico recomendou que eu instalasse a obra sob a direção de 3 espíritos, um que ele conheceu pelo cargo dele, né, que é o Barão de Loreto, e ele disse: não tenha sócio, não peça subvenção a ninguém, nem aceite se lhe oferecerem, viu? Só vocês, éramos 10, eles, vocês 10. Dentro de 3 anos você vai montar casa espírita. Aí eu digo, os espíritos vão lhe mostrar uma importância de 30 a 40 mil. Diga, Chico, não é para mim. Aí eu vi que ele ficou triste quando eu disse isso, não é para mim. Ele disse, é para você sim, eles estão dizendo. Doutor Oswaldo, naquele período da cirurgia do Chico no Santa Helena, o Chico teve recomendações ao senhor que seriam precisos ter certos cuidados na condição do tratamento médico? Ele interferia com estas sugestões?
Não, ele não interferiu. Apenas aquela recomendação de André Luiz para não dar adrenalina a ele, que poderia complicar. E o médico, então, acatou perfeitamente. Fora disso, ele deu completa liberdade aos médicos, e ele sempre respeitou muito a medicina, e para os males físicos ele recomendava sempre o recurso da medicina. Suzana, você foi acompanhante dele durante o período do hospital e pós-operatório. Como ele tinha precauções, por exemplo, eu lembro-me que ele teve muito cuidado para não tomar sangue. E ele disse a mim, se ele começasse a falar, ele tinha muito receio de falar coisas inconvenientes para o caso, porque eram casos de espírito e doutrina. Se ele começasse a falar, eu pedisse, por gentileza, aos médicos para saírem. Confidências que ele talvez ouvisse, né? E quando ele começava a falar, por 2 ou 3 vezes, os médicos não estavam. E ele estendia a mão para cumprimentar alguém. Eu segurava a mão dele, perguntava o que era. Aí ele dizia quem era que estava ali presente. Vários espíritos muito amigos dele. Durante o período que Chico também já estava se despedindo da Terra, ele contava-nos que os espíritos vinham durante a noite e ficavam com eles por um período de tempo conversando. Então, talvez nesta situação seria da mesma maneira este colóquio, este diálogo com os espíritos. E outra coisa, eu comecei a ver as paredes todas como se fossem de pedras preciosas, pequenininha, e água, depois vidro. E eu perguntei a ele o que era aquilo, se era algum problema da vista, porque fazia 4 dias que eu não dormia, para abrir a água quando o médico disse, quando surgiu um sangue, você abre essa água imediatamente. Porque senão coagula e ele vai novamente para a mesa de operação. Ele disse que não era, eram os espíritos tirando o que eles puseram lá de proteção. Suzana, vamos a um breve intervalo e voltaremos em seguida. Voltamos com Vida Além da Vida, um programa que tem o apoio cultural da Livraria Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana 233. Hoje entrevistando Suzana Maia Mozinho e Dr. Oswaldo de Castro. Dr. Oswaldo, este episódio, durante a cirurgia de Chico, como Chico contou o procedimento dos espíritos para seu atendimento no quarto em que ele estava? Logo que ele foi internado, ele observou aparelho nos 4 cantos do aposento, que os espíritos relataram que aqueles aparelhos espirituais foram colocados como resultado de preces feitas por pessoas que acompanhavam os doentes que tiveram internado anteriormente. E logo depois da operação, novos aparelhos foram ligados, diversos aparelhos, que se prestavam à esterilização do ambiente, porque era muito importante evitar aí uma complicação infecciosa. No caso da operação de próstata, que hoje é feita de modo diferente, mas naquele tempo era muito mais séria uma complicação infecciosa. Então eles tomaram esse cuidado de manter aqueles aparelhos até que foram eliminadas as sondas, aí que eles retiraram. Suzana, conte-nos como era o ambiente aquecido
Era E lá? completamente aquecido. Ele não usava meia, nada, porque os pés quentes. Não usava cobertor, porque estava aquecido o ambiente. E aquele aquecimento era pelos espíritos. E as visitas não foram permitidas? Não nenhuma, foram permitidas. Até nenhuma. que ele liberou. Nenhuma visita Então, permitida. parece que todos esses muito íntimos, que hoje se declaram muito íntimos, neste momento difícil de Chico, ele escolheu. Por que você acha que ele escolheu o doutor Oswaldo para isto, acompanhá-lo? Doutor Oswaldo tem muito boa vibração, é muito bom e combinava inteiramente com o espírito do Chico. Não ia se promover. Não ia se promover, Até como hoje até não hoje se não se promoveu. Doutor Oswaldo, o senhor vai perder a tranquilidade agora. Porque descobriram que o senhor sabe muito e pode muito. É verdade. É bondade sua e de Suzana, né? Eu não tenho mérito nenhum. Um dia tinha um enfermeiro lá que quebrou um aparelho que ligava na sonda, né? Quebrou e foi lá embaixo buscar outro e não conseguia de jeito nenhum. E eu tinha dito a Chico, eu tenho uma má impressão desse enfermeiro. Aí ele, coitado. Aí ele pelejou no botão. Eu disse, o senhor não quer deixar eu tentar? Ele foi e disse, eu que sou enfermeiro, não estou conseguindo. Eu disse, não, é só deixar tentar. É quê? Aí me entregou. Olha, foi só fazer assim, encaixou. Mas doutor Bezerra devia estar lá, né, Suzana? Meio. Chico disse. Meio? Meio. Tá vendo? Eu só Chico disse que enganei viu direitinho a mão de meio por cima da minha. Eu disse, por que ela não fez isso com ele? Porque não encontrava. Não encontrava. Apoio, né? E doutor Oswaldo, por que o senhor acha que ele escolheu Suzana? Para ser companhia dele e enfermeira? Porque a Suzana é como uma filha dele, além da vibração que ela tem, da potencial vibratório que ela tem, a espiritualização, e era a pessoa ideal para acompanhá-la. Você sabe que foi uma pessoa no centro, União. É União, aquele centro, né? Aquele que Chico deixou. Não. Não, como é o nome? Não, comunhão. Comunhão. E disse assim, olha aqui, eu vim lhe dizer que quem devia estar aqui era eu. Eu é que tinha direito de estar aqui. Distante um pouco de Chico. O Chico não viu ela dizer. Aí eu fui e disse assim, olha, você me desculpa, mas eu, perto do Chico, eu não conheço ninguém com direito. Conheço com deveres. Perto de Chico, todos nós tínhamos muitos deveres, não? Quem se arvorou de direitos não conhecia a diferença entre Chico e nós. Verdade. O Chico, por misericórdia, eu acredito, por exemplo, na nossa convivência, conosco era por misericórdia que nós estávamos comigo. Não porque tivesse direitos. Que direitos? Que direito, né? Que direitos? Ela se atreveu, ela queria um pega comigo, mas não deu jeito não. Doutor Oswaldo, vemos hoje oradores muito voltados à intelectualidade, abordando aspectos científicos com muita ênfase, e chegando até negar o espiritismo como religião. O que o senhor nos diz sobre isto? Há pessoas muito intelectualizadas e que correm um perigo muito grande da vaidade subir a cabeça. E se colocam, então, acima até dos espíritos categorizados como Emmanuel. E contradiz até Emmanuel, André Luiz. Eles se colocam num plano superior. Eles hipertrofiam, então, a sua mente, se colocando num plano superior, querem, então, menosprezar até espíritos categorizados. É uma ousadia. Quando nós vemos que estes espíritos tiveram vida de renúncia, não é? É verdade. Para depois eles serem colocados, porque, claro, nós não podemos absolutamente desprezar a ciência. O senhor é um homem de ciência.
Então, veja, doutor Oswaldo é dentista, cirurgião, estudou homeopatia, tem uma vida dentro da ciência, mas a sua própria humildade é que lhe dá esta condição de seus conhecimentos sentirem o que é melhor e o que é a nossa conduta. Quer dizer, se for pensar somente na parte filosófica e científica, lembremos de Paulo de Tarso, que disse: não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Essas qualidades nós encontramos sobejamente em Chico. Susana, você que é uma estudiosa de Paulo, você vê quanta coisa às vezes as pessoas hoje se descuidam de se deterem a estudar essas belezas do Evangelho. E acreditando automaticamente com tudo isto que vem, ufologia, apometria, cromoterapia. Claro que tudo que for em benefício do ser humano é válido, mas enxertar isto à doutrina será válido, doutor Oswaldo? Herculano Pires, que foi um dos maiores conhecedores da doutrina espírita, um filósofo, né? Um pesquisador, escreveu tantos livros, com o cabedal cultural que tinha, ele, então, não aprovava certos métodos adotados em muitos centros espíritas. Então, muitos são entusiastas em processos terapêuticos que estudiosos do espiritismo não aprovam. Claro. Quer dizer, não é doutrina. Susana, Chico sempre estimulou você a falar sobre Jesus. Foi. Por que será? Não sei. Não sei. Eu lembro. Eu estudava muito, ainda estudo até hoje, já cansada, mas estudo. E uma das coisas que ele ficou encantado e me fez repetir todo o assunto para ele. Eu disse a ele que entrei numa livraria e perguntaram ao livreiro por que ele indicava os livros falando do prefácio de cada um desses livros, tão bem que as pessoas compravam o livro. Ele foi e disse que o prefácio é a alma do livro, que ele ficava encantado com os prefácios e que nós fizéssemos de conta que tinha sumido os evangelhos, os 4 evangelhos. Restaram apenas de cada um deles o prefácio. E nós não temos mais nada, mas temos que falar de Jesus, do Evangelho, e só nos resta o prefácio. Então comece com Mateus, com Marcos. Eu disse: Chico, eu não gostava de Marcos, mas fiquei tão encantada com o prefácio de Marcos que fui falar do Evangelho. Chico gostou tanto que me fez falar todos os prefácios com ele. Quando terminava o prefácio, eu dizia: agora não posso ir adiante porque só tenho o prefácio. Eu costumo dizer, doutor Oswaldo, já estamos chegando ao fim do programa, que falar exatamente sobre até ciência e filosofia, nós aprendemos e decoramos a teoria, mas falar sobre Jesus tem que sair do coração. E nós estamos chegando ao fim com o coração destes 2 amigos que, unidos ao Galves e a Terezinha, nos deram muita alegria, ainda nos darão. Até o próximo programa, se Deus quiser. Deus quiser. E gostaria de tê-los aqui, sempre juntos e no mundo espiritual também. Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado.